A paz do Senhor Jesus, o Cristo, sou o evangelista Daniel Araújo, estarei com você hoje nessa lição de número 1. Além de ser a primeira lição, nós iniciamos também um trimestre, o segundo trimestre de 2023, com o tema Relacionamentos em Família. Quero convidar você, participe, vá à sua igreja, seja frequente, um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, é muito importante. E também, neste canal da ADMP TV, nesse espaço da Escola Bíblica Dominical, deixe seu like, se inscreva, acione o sininho de notificações e seja sempre atento a todo o conteúdo da Escola Bíblica e também da igreja como um todo. São vários acessos, vários conteúdos disponíveis para você. Conto com você, não somente hoje, mas fica até o final dessa videoaula e por todo esse trimestre conosco. Então vamos para a lição? Muito bem, convido você a ter em mãos a sua revista ou na versão impressa ou na versão digital. É extremamente válido você acompanhar para assimilar mais conteúdos. Além disso, participe da Escola Dominical, leve a sua família. São expressões e temas aqui que vão mudar a nossa perspectiva e entender que o panorama bíblico não é um livro simplesmente para ser estudado, mas que ele venha a ser uma bússola, um norte para as decisões que nós tomamos, para aquilo que nós entendemos e da forma que nós lemos o mundo. Nesse trimestre, vocês podem acompanhar na projeção, vamos falar sobre o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A família, e aí nós temos uma expressão muito comum, antiga, mas muito simbólica, muito importante e significativa, que é a família como célula máter da sociedade. É uma estrutura da sociedade que sim faz diferença, que sim está desde a nossa formação emocional, intelectual, está dentro da nossa formação daquilo que é o tornar a ser o indivíduo de caráter, o indivíduo moral, o indivíduo que pensa e se relaciona na sociedade. Teóricos, por exemplo, como Piaget, que entra na área da educação também, estimula muito a vivência em família, a expressão do diálogo da criança, independente do gênero, com o seu pai e com sua mãe, a menina, o menino, e isso na sua adolescência, ainda na sua infância, adolescência, juventude e vida adulta. E vamos debruçar um pouquinho nesse trimestre, como eu convidei vocês, faça parte da Escola Dominical. Parabéns à ADMP TV por essa iniciativa, e isso abarca toda a nossa Igreja Assembleia de Deus, por uma iniciativa tão importante que é estimular o estudo da Palavra de Deus. E estudar temas de vivências práticas mostra que a visão e a perspectiva teológica, ela não está impregnada ou parada dentro de uma estrutura eclesiástica ou mesmo dentro de uma estrutura acadêmica, mas nela existe a praxis, que é levar a visão teológica, a interpretação teológica acessível às pessoas. Venha, eu te convido, permaneça comigo, não só nessa aula, mas em todo o trimestre. Vamos lá? Partindo diretamente ao tema, lição de número 1, quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Olha só, lição do dia 2 de abril de 2023, inaugurando o nosso segundo trimestre de 2023. Tema, quando a família age por conta própria. E aqui o textuário se encontra na Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Circulei bem grande aí para todo mundo visualizar. A palavra nos deixa registrado, na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto. No livro da Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Hoje eu vou aproveitar para dar aqui uma dica, uma sugestão de como eu organizo mentalmente a lição e como eu conduzo dentro da sala de aula. Fica uma sugestão, uma ferramenta, um direcionamento aqui para você que está me acompanhando, que provavelmente talvez é professor, superintendente da EBD. A leitura bíblica em classe,
se encontra em Gênesis capítulo 12, dos versículos de 1 ao 3, e também no capítulo 16, dos versículos de 1 a 5. Aqui nós não vamos ler hoje, mas eu quero destacar o conceito global, que é a promessa de Deus a Abraão, comparado com a idade que ele recebe a promessa, a idade em que o Isaac nasce, e em contrapartida também a não geração do filho por Sara, a organização que ela faz para que a sua serva Agar deite-se com Abraão. Oh, meu Deus, isso pode? Calma que eu vou chegar lá. E gera um filho que chama-se Ismael, antes de cumprir a promessa de Deus. Um jeitinho judaico ali do Antigo Testamento, nos seus textos veterotestamentários, quase um jeitinho brasileiro da contemporaneidade. A gente vai discutir um pouquinho já sobre esse tema. E no final, a divergência que existe entre Sara, Agar e as consequências também dessa situação que é criada, tá? Uma dica para vocês antes de entrar em um panorama mais profundo da lição. Olha só, quero que vocês frisem. Primeira coisa que eu leio, e eu sugiro que seja feita a leitura. O objetivo da lição. Quando você vai preparar a aula, atente ao objetivo da lição. E eu vou explicar por quê. Identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. 2. Reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. 3. Dos seus objetivos da lição. Entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. O próximo passo, quando eu organizo uma escola bíblica e um diálogo para a escola dominical, eu vou lá na conclusão, gente. Vamos ler a conclusão? Mas por que, Daniel? Você já vai dar esse spoiler para nós, já lendo a conclusão? Calma que eu vou explicar. Olha só, nós lemos os objetivos e agora acompanha comigo a conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no costume dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Trazendo aqui a discussão do texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí, gente, eu volto para a introdução. Por que eu gosto de ter isso em mente muito bem claro quando nós vamos discutir a revista, o tema, as temáticas, os tópicos da revista? Porque na hora do diálogo, na hora em que você vai passar a ser um moderador das participações do aluno, você consegue evitar que as participações destoem ou se desvirtuem do objetivo principal da lição. Não é errado o professor falar, pessoal, vamos voltar ao tema e ao objetivo da lição. Muitas vezes ali, na vontade de participar, o aluno traz tópicos, ele aborda pontos que são importantes, sim, mas que no contexto geral não é o momento, não é a situação, e pode comprometer o aproveitamento que nós vamos ter naquele momento. O tempo normalmente é curto, normalmente nas nossas congregações é pouco mais de 1 hora, isso quando nós conseguimos 1 hora de ministração da aula. Então é importante nós termos em mente, o professor, o objetivo da lição e a conclusão, que é de onde eu saio e para onde eu vou. E aí eu vou conduzir ali, dosar as interações e também dinamizar a aula, mas evitar as distorções dos tópicos. Então fica aqui uma dica para os professores. E também você, aluno, quando vai pedir uma participação, é importante saber qual o objetivo da revista, o objetivo específico da lição, para não se perder ali em uma discussão ou outra, e nós gostamos de trazer uma polêmica, dar uma resposta, enfim. Então, estar atento a esses detalhes. A introdução, agora voltando aqui para o texto da lição, veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal. Ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação dos filhos, dentre outros assuntos que estarão nesta revista, nesse trimestre. Em especial, nesta lição de hoje, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão,
Finalizando aqui a parte introdutória, veremos a consequência de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Primeira parte, tópico 1. Deus faz promessas a Abraão, seção 1. O encontro de Deus com Abraão. Depois, na parte 2, a dúvida diante da espera. E o 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Destaco aqui na parte inicial, no capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Uma outra dica para os professores, eu não leio todo o texto. Valorizo quem compra a revista, valorizo quem estudou em casa, mas não é momento de leitura integral do texto ali na sua aula, tá bom? Eu friso aqui e me ajuda também na realização ali da intermediação, de ser aquele intermediador ali das participações e discussões. E a promessa leva 25 anos. Estou aproveitando a lição aqui para dar algumas dicas também, mas participa conosco sempre, que é muito importante. Irmãos, primeiramente, Daniel, Abraão é bígamo, é pecado, é errado, é crime. Isso hoje no Brasil, onde a bigamia ou a poligamia é um crime. Nós precisamos estar atentos a isso e perceber que a escrita do texto é para uma realidade em que esses acontecimentos, esse cenário não causava escândalo. Então eu tenho Sara, a Sara tem uma serva Agar, e aí vocês pesquisem o contexto de cada participante, e Sara, no afã de gerar um filho para Abraão, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, em que a expressão da bênção de Deus também se dava pelo número de filhos que tinham. A busca de geração de filhos em uma estrutura patriarcal, ela é extremamente importante. O diálogo entre Sara e Abraão não é escandaloso para o seu tempo e eles criam estratégias humanas para justificar comportamentos que desagradam a Deus. Opa, é diferente para hoje? Meus irmãos, muitas vezes existem códigos legislativos no nosso país ou outros países contemporâneos em que situações, comportamentos, eles tornam-se legais. Eles são justificados legalmente, mas nós cristãos precisamos interpretar a Bíblia e compreender, por mais que exista uma liberalidade oficial legalizada para algumas libertinagens, nós não podemos nos obrar a isso. Abraão e Sara usam de subterfúgios comuns no seu período de existência para buscar ali o cumprimento de uma promessa de Deus que aos seus olhos era um caminho correto. E aos olhos sociais não causaria, não causaria nenhum transtorno, incômodo ou mesmo escândalo. Irmãos, esse é o grande teor do estudo da palavra de Deus. É ver o cenário, o comportamento que aconteceu e como que nós podemos aplicar nos dias de hoje em situações adversas que acontecem no nosso dia a dia. Então, aquela situação de Sara oferecer a sua serva para deitar-se com Abraão não era algo estranho àquele momento histórico, mas é importante perceber que Deus não abençoa aquele comportamento. Independente do senso comum ou do velho e bom jargão, todo mundo faz, eu também posso fazer. Não é assim que funciona, gente. Quero aqui trazer também o próprio relato da Gênesis no momento em que Eva participa do pecado. Nós percebemos que existe uma individualidade daquela situação em que Eva é enganada ali por Satanás, a serpente, e pega do fruto proibido e toma. Não existe ali cooperatividade, não existe ali uma parceria. Mas como eu aplico isso hoje? Irmãos, quando nós nos casamos, nós nos tornamos um fisicamente, pelo olhar espírito, e serão os dois uma só carne. Mas também nós nos tornamos um nas nossas contas, na criação dos filhos, nos objetivos, nos esforços. Um reino dividido não prospera. A palavra do Senhor nos faz isso de uma forma muito importante. Ah, Daniel, mas está falando lá de outra coisa. Sim, mas traz para nós uma máxima de que precisamos ter unidade, objetivo e esforços em comum.
Tanto o marido quanto a mulher precisam ter isso no seu coração. Talvez você hoje está preocupado com uma coisa e sua esposa com outra. Eu gosto muito de falar que existem importâncias e aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Aquilo que torna-se necessário, mas aí nós temos as prioridades. Então entendam bem, muitas vezes, para mim, aquela situação específica ela é importante. No entanto, ela não é uma prioridade. Talvez para Priscila, minha esposa, também aquela mesma situação ela é importante, mas ela não seja uma prioridade para ela. Como assim, Daniel? Queremos trocar de carro. Talvez para mim seja muito importante e eu entenda como prioritário. A Priscila, minha esposa, também entende que é importante trocar o carro, mas ela talvez está pensando que a prioridade seja a reforma da casa. E muitas vezes existem comportamentos conflitantes entre importâncias e prioridades na hora de fazer a lista da ordem das ações. Meus irmãos, precisamos ter cooperatividade. Se entendemos que a próxima etapa da nossa renda financeira, do nosso investimento, é fazer uma reforma na casa, que seja prioridade para os dois. Se é a troca de um carro, que seja prioridade para os dois. Porque isso e todos os dois elementos que eu usei como exemplo são importantes. Mas quais são as prioridades? E nós percebemos aqui que Abraão e Sara entendem que as duas situações são importantes, mas eles tropeçam no meio do caminho, tentando dar uma mãozinha para Deus na velha e boa justificativa que todo mundo faz, que nós façamos também. Então, primeiramente, Daniel, era escandaloso essa situação, esse cenário na Gênesis? Não. Na Mesopotâmia, no Oriente Próximo, eram situações muito comuns que isso acontecesse, porque nós vivemos uma estrutura patriarcal em que os filhos tornam-se extremamente importantes para a vida social de todos. Depois, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Outro ponto, se Abraão e Sara não tivessem gerado descendência, também, no caso, o servo mais próximo poderia receber a herança que eles deixariam após a sua morte. Fechando o tópico, a seção 1, o tópico 1, nós temos aqui a parte 3, Deus garante a Abraão o cumprimento das promessas. Destaco aqui para a nossa leitura, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Do resultado do relacionamento de Abraão com Agar, a serva, gera Ismael. E do resultado posterior do relacionamento de Abraão e Sara, gera Isaque, que é o filho da promessa. Irmãos, Deus cumpriu. Demorou aqui, pelas leituras, 25 anos. E quando nós olhamos lá no passado, as pessoas preocupadas com o tempo de se cumprir a promessa de Deus, nós pensamos, e você que vive em uma sociedade consumista, a sociedade do fast food, do tudo rápido, tudo próximo, como se comporta enquanto às promessas de Deus? Eu gosto muito de refletir que meu pai trabalhou 20 anos para conseguir comprar a casa onde ele mora hoje. Eu estou trabalhando há anos e vou trabalhar mais outros 20 para pagar a casa que eu comprei. O que tem a ver, Daniel? Tem a ver porque o nosso comportamento, ele também vai alterar e interferir no nosso modo de ver a bênção de Deus sobre a nossa vida, irmão. O que você tem colocado aos pés do Senhor, o que você tem colocado como propósito aos pés do Senhor, confie, espere, não tente ter um jeitinho. Quando eu era jovem, quando os meus amigos começaram a comprar ali suas motos, seus carros, teve um amigo meu que eu conheci em lugares diferentes em Uberlândia. Por quê? Porque ele não tinha carteira, mas tinha moto. E aí nós não tínhamos liberdade e confiança de andar em todos os lugares, mesmo quando nós íamos para a igreja. Porque se a Blitz para, eu tenho um problema, não tenho carteira de motorista. Irmãos,
façamos as coisas na ordem certa, na ordem correta. Deus abençoa e Deus abençoará no tempo dele. Na segunda parte da revista, interferência no plano de Deus. 1. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Então, só frisando aqui, destaquei uma parte da revista, mas Sarai, e depois se torna Sara, ela usa ali de espertezas, de certa esperteza ali no sentido de que eu não estou errado, ninguém vai me julgar, então eu vou fazer dessa forma. Deus não precisa de ajuda. É uma máxima, é uma verdade, é uma constante na vida do cristão. Depois, os dois vacilam na fé. A culpa é tanto de Sara quanto de Abraão. E fechando esse tópico, essa parte, o problema da precipitação. Voltando a falar, Adão e Eva sofrem por não ter uma comunicação. Agora nós vemos Abraão sofrendo porque não teve uma comunicação efetiva. E isso comprometeu, vou voltar de novo. Talvez para você e para o seu cônjuge, aquela situação que vocês estão planejando, para você é importante e para sua esposa também, ou vice-versa. Mas é prioridade? É para ser feito agora? Qual que é a próxima prioridade? Qual que é o nosso próximo esforço? Porque se os dois trabalharem desconexos e descoesos, nós não conseguiremos obter a vitória, o êxito da proposta. E vem falar também que na parte espiritual precisamos ter coesão. A última parte da lição, as consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão, parte 1. Parte 2, a fraqueza de Abraão, muito sério essa parte, e aí nós já fechamos depois já a parte 3 aqui, uma opinião equivocada acerca de Deus. Nesse tópico, o escritor traz uma reflexão muito importante e que eu preciso ter em meu coração. Irmãos, quando nós aceitamos o matrimônio, nós aceitamos também toda a consequência e condição disso. Então, preciso acordar cedo para trabalhar? Sim. Preciso cuidar dos meus filhos? Sim. Preciso chegar tarde e cuidar dos meus filhos? Sim. Preciso dar atenção para minha esposa? Sim. Preciso ter compromisso com os boletos que vencem no final do mês? Sim. Mas eu preciso me desgastar no final de semana lavando a garagem? Sim. Ah, eu preciso levar o carro para manutenção? Sim. Ah, mas eu queria jogar uma bola ou ir ali com os meus amigos ali passar um tempo? Mas você tem a família. Não negocie aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós estamos aqui atropelando algumas coisas. É dado ao homem ser o ministro do lar, o sacerdote do lar. E o que eu vou falar agora, para as feministas, elas distorcem o conceito. E os cristãos, os religiosos, também distorcem ele. A mulher tem uma submissão. Para o judeu, a criança até seus 3 anos de idade, ela precisa de ter um relacionamento materno muito próximo. Depois é levado o homem aos pés do seu pai para que ele aprenda a Torá, aprenda a lei. E até os seus 12 anos de idade, ele precisava também aprender um ofício. Existem responsabilidades matrimoniais e conjugais, independente do salário do que um ou outro ganha, independente da profissão, se a mulher é formada e ganha mais que o esposo, que o esposo ele trabalha em outra, não tem formação acadêmica e trabalha e ganha menos, não importa. Irmão, tome o papel de sacerdote do seu lar. Irmã, respeite o papel do sacerdócio e você também se posicione como uma mulher sábia que edifica sua casa. Não troquem as responsabilidades de um pelo outro e não reclamem por elas. É extremamente relevante nós sabermos que existem responsabilidades. Essas responsabilidades, elas precisam ser divididas, mas existem autoridades espirituais dadas ao homem e dada à mulher. Não desvirtuem, não troquem esses papéis. Porque a casa abençoada é uma casa que sabe o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Então, realmente, nos ombros do irmão está uma responsabilidade espiritual
muito grande. E nos ombros da irmã também tem uma responsabilidade muito grande. Mas cada um tem uma missão específica, uma submissão específica, mas vivem em coesão, em parceria, em unidade. Não é um melhor que o outro, não é um superior ao outro, não é um que pode gritar e o outro tem que ficar calado, não é um que pode humilhar o outro, não. A agressão física no casamento tem que ser pago na lei. Desculpa, irmãos, eu não aceito que o homem bata em mulher, nem vice-versa. A divisão de todo o peso financeiro da casa, ele tem que ser feito para os dois. A responsabilidade é mútua. O sucesso é para os dois. Irmãos, traição é errado. Não é, eu vou trair a minha esposa, é obrigado a me perdoar, porque o homem é assim. É errado. É o papel do homem e o papel da mulher. A responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. E os dois caminham juntos para o sucesso. E aqui está reforçando o que Abraão deixou de se posicionar e o que Sara atropelou. Então respeitemos isso. É muito sério o que nós estamos falando nessa noite e você vai estudar domingo de manhã ou outro dia da semana, não importa. É muito sério, meus irmãos. Nós precisamos zelar pela família. E uma reflexão que eu quero trazer agora, nesses minutos finais, nosso compromisso é meia horinha, lembra? Mas nos minutos finais, são 3 versículos para nós relacionarmos e entender. Vou voltar aquela foto bonita aqui, ó, lá do início, para você ir acompanhando aí, lembrando da sua família, lembrando da sua responsabilidade e que essa casa não pode estar assim tombada igual está aqui, ela tem que estar firme, edificada. Irmãos, Romanos capítulo 11, versículo 25, Paulo nos deixa registrado a seguinte abordagem: porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que Paulo diz com plenitude dos gentios? Se nós formos relacionar esse versículo no Antigo Testamento, olha o que Paulo estava vendo. Estava vendo e reforçando o que acontece na Gênesis capítulo 48, versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui está relatando os momentos finais de Jacó, Israel agora, com um diálogo com seu filho José, e o mesmo que estava no Egito por um período, e testemunha e é instrumento de Deus para a salvação. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim. O que isso tem a ver? Agora, 1 de Reis, capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silomita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Relata que o profeta rasga sua capa, dá 10 partes para Jeroboão e 2 representando ali a divisão do reino de Israel, no período pós-domínio, pós-reino de Salomão. Aqui nós fechamos o que Paulo vem falar, e eu testemunho o que se torna a bênção dada a Abraão, um dos 3 patriarcas mais relevantes no Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó está colocando a bênção sobre um efraimita, sobre a descendência de Efraim, que será uma multidão de nações. Esse termo multidão, Paulo, ele relaciona, e no original também nós podemos relacionar como plenitude, uma plenitude de nações. Então, quando Paulo abstrai desse texto e escreve aos Romanos, ele está falando dos gentios. Os gentios que se converteram
a uma religião cristã, que tem uma origem judaica, que se beneficia da promessa a Abraão, convertendo-se ao cristianismo. Em Cristo nós recebemos as bênçãos e a herança da promessa dada a Abraão. Meus irmãos, é algo profético que é dito para Abraão, estudado nessa lição. E nós, a igreja, somos a consequência ou o resultado. Nós somos aqueles o qual foi anunciado. Nós somos a plenitude dos gentios. Então, biblicamente, esses textos se relacionam e mostram quão importante foi e quão importante é e quão importante será o papel da igreja na sociedade. Olha que relação linda que existe aqui nesse texto. E toda a leitura, todo o estudo que você vai fazer nesse trimestre, relacione, aplique na sua vida, aplique na sua família, traga a sua família para perto, faça um compromisso de leitura bíblica, estudarem juntos essas lições, muda o cenário e nós vamos uma voz profética aqui, mesmo que de uma forma virtual, mesmo que de uma forma aqui tecnológica, uma voz profeta. Deus restaurando famílias nesse trimestre. Deus restaurando casamentos nesse trimestre. Deus solucionando problemas que para você talvez é insolucionável. O Senhor vai dar uma solução, nós cremos nisso. Muito obrigado por esses minutos, por estarmos juntos aqui e até a próxima videoaula. E muito obrigado também pelo convite. Parabéns a DMP pela iniciativa. Parabéns a EBD pelo esforço que sempre tem. Todos os bastidores aqui dessa gravação. Muito obrigado ao Ministério Assembleia de Deus Missão aos Povos pela oportunidade. Agradeço muito. Até a próxima. Grande abraço.